Você dá aula também, né? Então você sabe como é que Mesma é. coisa, cara, mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, eu dou aula na sexta, só que a sexta-feira agora aqui não é. Não é Eu acho que feriado. eu Você acho que não vai teve essa ser. sorte. Não. Não, beleza. Então eu vou pedir para você se apresentar, cara, e, né, Tá, e fazer a apresentação aí para os meninos. beleza. Né, fica à vontade aí. Primeiramente, né, te agradecer aí pela disposição, tá bom? Fica à vontade. Beleza. Muito obrigado, Alexandre, professor Alexandre. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, para um bate-papo, uma conversa bem rápida, né? Bem leve, na verdade. Então, pessoal, eu sou formado em computação, já tem um tempinho, e logo em seguida, no que diz respeito a meio a carreira acadêmica, vamos dizer assim, né, ou construção de carreira acadêmica, eu iniciei o mestrado, finalizei o mestrado e recentemente finalizei o doutorado em matemática computacional, com foco em otimização e inteligência artificial, tá? No que diz respeito, e obviamente, enquanto construção de carreira acadêmica, esse é o meu sexto ano lecionando em uma instituição de ensino superior aqui em Belo Horizonte, em assuntos que eu particularmente eu gosto bastante, que é o desenvolvimento e dados. São dois assuntos que eu acho que casam super bem e me sinto muito à vontade em falar a respeito, tá? No que diz respeito à atuação em mercado em si, a maior parte da minha experiência é como desenvolvedor e engenheiro de software, tá? E recentemente eu fui atraído pela elegante área de ciência de dados. Atuei dois anos praticamente em uma instituição governamental na área da saúde, como analista, mais especificamente falando, como analista de dados voltado à saúde, tá? Na área de epidemiologia. E recentemente eu desloquei um pouquinho, saí de analista e estou como cientista de dados em uma multinacional na área de pesquisa, pesquisa de mercado, tá? Então, essa é uma rápida descrição, uma apresentação, tá? E, bom, e aí o professor Alexandre, ele me chamou para essa conversa apenas para descrever um pouquinho da atuação com dados em si, né, no mercado. E aí essa vai ser o meu bate-papo com vocês aqui hoje, tá? Qualquer momento vocês podem parar para fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida, caso apareça. Sintam-se livres, tá bom? Então, olha só, eu tenho que lembrar aqui como é que faz no Google, no Hangout aqui, como é que eu... já Você tem fala para aqui. compartilhar? Isso. Onde você liga e desliga o microfone aí, ó, embaixo aí, tá vendo? Achei. Present now, your entire screen. Isso, beleza. Tela 1. Isso aqui. Aí deu aí aquela reflexão, né? Acho que vocês devem estar... Deixa eu tirar isso aqui. Acho que vocês devem estar vendo, então, esse slide. Tentei bolar uma apresentação bem simples, na verdade. Acho que já está todo mundo, tá dando para ver aí tranquilo, né? E todo mundo me escuta bem, né? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, pessoal, vai ser mais um bate-papo, tá? Acho que eu vi aqui. Tudo tranquilo. Deixa eu só colocar o chat aqui também, porque aí... tá aqui. Pronto, aí se alguém falar, eu consigo ver aqui no chat também. Então vai ser mais um bate-papo, tá? Apesar de eu ter colocado um título
super assim chamativo, que é a análise de dados e Big Data, né, obviamente falando, na indústria 4.0, né? Eu não vou ficar aqui apresentando números do que diz respeito a Big Data em si, na indústria em que a gente atua, mas é mais para deixar bem claro que a Big Data em si é uma parte desta indústria e eu acho, na minha humilde opinião, que é aquele nó ponte que segura muitas partes de um grafo, fazendo uma analogia aqui. Eu acho super importante a ideia de ser orientado a dados. Tá? Bom, eu costumo falar assim, quando eu estou dando aula, eu apresentando qualquer tipo de conceito, eu falo assim para o pessoal, olha, eu não costumo produzir muitas imagens, então eu vou na internet, pego algumas imagens, eu coloco e já deixo aqui os créditos, que as imagens que vão aparecer aqui não são minhas, são todas da internet, apenas para não deixar uma apresentação desagradável, tá? Então, é o seguinte, acho que muitos de vocês já devem ter noção o que é a indústria em que a gente se encontra, né? Até porque vocês estão aí fazendo uma pós eu não sei se a pós é voltada à ciência de dados, à análise de dados, depois deixando ciência de dados, é ciência de dados. Então, todos vocês já têm noção disso. Então, bom, a gente está num conceito de indústria em si que envolvem muitas tecnologias robustas, assim, entre aspas, né? Já que essas próprias tecnologias que fomentam essa indústria. A gente chama aí de uma quarta revolução industrial, se a gente quiser construir uma linha temporal. E nós temos conceitos que vocês todos conhecem, como uso de inteligência artificial, robótica, internet das coisas, serviços, consumo de serviços, tecnologia em nuvem, segurança, simulação e a própria Big Data. São tecnologias que conversam entre si e são essas próprias tecnologias que dão vida ao cenário em que a gente vive atualmente. Tá? E o objetivo, obviamente, desse nosso momento industrial é utilizar essas tecnologias, eu acho que isso é muito claro para todos vocês, para que a gente consiga automatizar e otimizar o que faz parte dessa indústria, das atividades que fazem parte dessa indústria. Tá? E a gente automatiza e otimiza, obviamente, para melhorar qualquer tipo de processo que tiver que ser melhorado, uma vez que ele vai ser automatizado e otimizado, né? E também ter ganho de produtividade, né? É o que, aí, academicamente falando, algumas pessoas chamam de smart factories, termos que a gente pode ouvir falar por aí. Então, é um cenário, é um parque tecnológico, é um parque de diversões para quem gosta de tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, são essas tecnologias que carregam o que a gente vive de mercado hoje em dia. Tá? E é super interessante a gente conhecer sobre essas tecnologias, uma vez que elas quem vão são elas quem vão nos empregar, né? É muito bom a gente estar em contato. Obviamente, eu vou dar aqui ênfase ao que diz respeito a dados, tá? Bom, a ideia de Big Data, acho que é muito clara para vocês já estão numa pós. O dado em si é o nosso diamante bruto,
é a nossa matéria-prima, é o que a gente precisa para poder gerar valor, né? E, obviamente, é sobre esse conjunto que a gente trabalha para poder entregar aquilo que tem significado para que alguém tome decisão. Então, basicamente, a gente trabalha sobre dados para gerar informação e alguém que não seremos nós. Eu sempre deixei isso bem claro para os meus gestores. Alguém que não sou eu vai tomar a decisão com aquilo que eu estou entregando para apoio à tomada de decisão. Tá? Porque tem gente que confunde tem gente que confunde o dono da informação. Tem gente que confunde quem é o dono da informação, quem é de fato o dono do dado e quem deveria tomar decisão. Tá? Então, eu deixo isso bem claro. A gente, enquanto geradores de informação útil para a tomada de decisão, nós não somos responsáveis por tomar decisão. Tá? Então, se alguém chegar na empresa de você, se a camada de gestor, né, que são aqueles em que somos impactados por aquilo que a gente gera, eles são os responsáveis pela tomada de decisão. Tá? Mais uma imagenzinha aqui da internet, né? Big Data, todos vocês, enquanto pós-graduandos, já devem ter esse conceito bem claro. É nada mais nada menos uma área de estudo em que a ideia é se trabalhar com volume de dados em larga escala e, portanto, a gente precisa de tools, ferramentas específicas para poder gerenciar esses dados em larga escala. Desde a parte de mineração desses dados, até a integração desses dados, até a modelagem desses dados, até o consumo desses dados, até a entrega de uma visualização, por exemplo, que é o que vocês devem ouvir falar por aí, conhecido como dashboards, né? Então, a gente tem ferramentas muito específicas para que a gente trabalhe de uma ponta, da primeira ponta da análise, que é o dado bruto em si, vindo de diferentes fontes, e depois até chegar no outro extremo, que é, de fato, entregar algo de valor para a tomada de decisão. Tá, então, esse conceito, essa linha temporal, esse fluxo de trabalho sobre os dados, vocês devem estar aprendendo, obviamente, já aprenderam bastante coisa, e esse fluxo ele acontece, tá? Nas empresas que, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, todas as empresas já deveriam ter a percepção da importância do tratamento dessa matéria-prima, desse diamante bruto, que são os dados, uma vez que eu enxergo que nesse contexto de indústria atual em que nós estamos, as organizações deveriam ser claramente orientadas a dados, por vários motivos. Tá? Eu me sinto super privilegiado, assim como eu acho que vocês deveriam se sentir, com a minha humilde opinião, porque a gente está mexendo com aquilo que é o mais importante de qualquer empresa, nada mais nada menos o conhecimento da própria empresa. A própria empresa, o negócio dela, melhor dizendo, né, está representado pelos dados. Isso é fenomenal. Assim, eu particularmente, eu me sinto muito privilegiado. E eu continuo enfatizando que, por mais que eu trabalhe manipulando o negócio da empresa, eu não sou o dono do dado e eu não sou aquele que toma a decisão. Tá? Enquanto eu puderem deixar isso bem claro aqui para vocês, eu vou enfatizar isso também. Mas eu me sinto muito privilegiado, enquanto atuante,
na área de dados. Tá? Bom, aí, nesse fluxo, eu vou aqui tirar, apesar de que rapidamente, em seguida, eu vou comentar um pouco sobre isso, eu vou tirar a parte do processo que faz a coleta, faz a integração e até mesmo a própria modelagem em si dos dados, tá? E eu estou no ponto em que os dados já estão prontos para serem consumidos, já provavelmente sofreram até algum tratamento. Esse passo inicial a gente chama de engenharia de dados, e depois, logo em seguida, a gente tem duas ramificações, duas maneiras de consumir os dados, que é a inteligência de negócios, ou o BI, vocês devem conhecer, e a análise de negócios, que é o Analytics, em que a ciência de dados a ciência de dados está mais para o lado do Analytics do que para o lado da inteligência de negócio em si. Tá? Então, só para deixar bem claro essas duas ramificações que consomem os dados, né? A gente, enquanto atuante de BI, o nosso papel é mais de analista, enquanto entendedores dos dados. A gente olha para um volume de dados e, uma vez que o negócio está ali, a gente precisa entender bem aquele volume de dados. Então, a gente acaba olhando por uma fotografia do negócio para que a gente entenda sobre o negócio. Então, assim, é um termo que eu uso e outras pessoas utilizam. O BI é uma maneira de entender sobre o negócio em relação a dados passados, tá? Mas que ainda assim nos proporciona alguma tomada de decisão. A gente pode repensar o negócio se tiver que ser assim, se essa análise de negócio estiver nos dizendo que a gente tem que repensar sobre como o negócio está sendo desenvolvido ou como o negócio está sendo entregue aos clientes. Tá? Então, o BI é nada mais nada menos do que um entendimento sobre o negócio a partir de dados que descrevem aquele negócio, mas é uma inteligência passada. Tá? Assim, não, obviamente não é um passado longínquo, né? É um passado muito recente, mas a gente acaba tirando essa percepção de negócio sobre dados estáticos, dados já passados, tá? E a ciência de dados, ela está mais próxima do Analytics, que ok, eu entendo sobre o meu negócio, será que eu consigo criar inferências? Assim, será que eu consigo enxergar padrões para que eu consiga prever comportamentos futuros, prever como o meu negócio pode ser a longo prazo, prever como o mercado será afetado pelo meu negócio a longo prazo? É onde a ciência de dados está, né? A ciência de dados, ela não analisa dados estáticos, né? Obviamente, ela precisa de analisar dados estáticos, mas ela afeta o futuro, uma vez que o objetivo é a predição, né? É a inferência de tendências, e o que a gente espera é que a nossa predição, a nossa inferência esteja correta, uma vez que isso implica na própria organização, na própria empresa em si, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho isso fenomenal. Eu não sei se vocês sentem-se dessa maneira, mas eu acho assim, poxa, eu tenho o insumo mais valioso da empresa, eu consigo dizer para eles como eles devem se comportar, e eles
na maioria das vezes, tomam essa decisão, né? Então, assim, a gente está, de fato, impactando na vida da organização em si, né? Eu acho isso fenomenal. Agora, eu me sinto muito... É uma responsabilidade gigantesca, né? A gente chegar para a camada executiva e o negócio está indicando que a gente tem que seguir esse caminho, vamos seguir esse caminho. A tendência é esta direção, vamos seguir essa direção. Obviamente, apesar de achar isso super interessante, é uma responsabilidade muito grande, né? E assim, eu enxergo que quanto mais munida de informação a camada executiva, quanto mais informações a camada executiva tiver, mais rapidamente as decisões podem ser tomadas, mais rapidamente o corpo, a organização em si, a empresa em si, consegue se adaptar ao mercado, né? Estamos passando pela Covid, né? Estamos passando, a gente ainda não passou, nem sei se a gente... acho que a gente vai conviver com isso por muitos anos, mas enfim, a ciência de dados, ela é uma ferramenta de apoio super interessante, que dá uma vantagem competitiva super interessante para aquela empresa que sabe da importância da análise da ciência de dados em si, tá? Por isso que eu disse que, na minha opinião, neste contexto de indústria, né, a forma, no mercado em que a gente está inserido, eu acho que é um pensamento muito arcaico, uma organização não se vê como orientada a dado. Ela simplesmente está ignorando o seu negócio e está caminhando empiricamente por achismos. Pode ser que isso dê certo, pode ser. Mas poderia ser muito melhor. E aí eu enfatizo muito, porque de fato a gente consegue dar passos largos. Só que passos largos andam de mão dados, né, com o risco, né? E aí eu deixo claro de novo para vocês que os tomadores de decisão, eles sabem do risco, né? Uma vez que inferências, uma vez que predizer comportamento futuro é estatístico, não é algo exato, não é algo com certeza, então envolve risco também, né? Bom, e assim, os contextos em que a análise de dados, a ciência de dados está inserida são os mais diversos do mercado, né? Varejo, marketing, saúde, serviços especializados, educação, legislativo, financeiro, governo, esporte, enfim. A Big Data em si, ela está envolvida em, se não todos, quase todos os setores da indústria atualmente, tá? Acho que eu deixei aqui alguns exemplos bem simples. Comento também sobre um pouquinho daquilo que eu pude contribuir. E assim, enquanto a gente conversa, né, ok, a indústria em si, ela trabalha com grande volume de dados, já que a gente praticamente fica gerando dados continuamente, né? Mas qual que é o impacto, né, da Big Data em si nessa indústria, né? Bom, reparem vocês, assim, a Big Data, compreender os dados,
é nada mais nada menos do que compreender o negócio. Então, eu acho que a gente tem o entendimento claro do negócio, e isso é o coração de qualquer organização que queira se manter viva, né? Compreender o seu negócio, compreender aquilo que faz, aquilo que entrega, porque uma vez que a gente compreende o negócio, a gente compreende os processos que estão envolvidos nesse negócio, né? Compreensão dos processos que estão envolvidos nesse negócio, no contexto de uma empresa especificamente, envolve redução de custos, ganho de produtividade, enfim, a gente consegue minimizar o que a gente busca minimizar e a gente também procura maximizar aquilo que a gente deseja maximizar. E aí, obviamente, isso impacta em resultado e longevidade também. Longevidade, qualidade na entrega do serviço, enfim, que é ofertado, tá? E eu acho que para vocês é muito claro e a análise ela é um suporte para a tomada de decisão, né? Não faz sentido qual o motivo de analisar um grande volume de dados e guardar isso tudo em uma gaveta e deixar ali e pronto, acabou. Não. Já que eu preciso compreender sobre o negócio, eu preciso compreender o fluxo do meu negócio, óbvio que isso está diretamente ligado à tomada de decisão, né? A Big Data em si, ela trouxe uma coisa super interessante, que é a transparência da informação, né? Tanto é que a gente tem até lei, né, assim, relativamente nova, né? Não, já tem aí algum tempinho, que é LGPD, né? Bom, para que coisas a ideia, já que a gente quer compreender o processo, os processos que envolvem o negócio, né? A compreensão desses processos, elas são possíveis a partir do momento que há transparência para o entendimento dos dados. Não pode ser algo muito politizado, sabe? Interesses muito específicos, e isso contribui para a não melhoria do negócio em si. Então, eu acho super importante a transparência, tá? E, obviamente, se a gente compreende bem sobre o negócio, se a gente compreende bem os processos, se a gente entrega insumos, bons insumos para a tomada de decisão, poxa, assim, quem é impactado por isso é exatamente quem consome aquele negócio, que é o cliente, né? Então, em qualquer esfera, em qualquer setor em que a Big Data em si e a análise desse grande volume de dados está inserida, quem acaba sendo impactado é quem consome o negócio, que é o cliente em si, tá? Então, olhem só que interessante, né? Assim, a gente eu falo assim para o pessoal que é um loop, porque a compreensão do negócio ela vai de dentro para fora, ela começa na empresa, afeta o mercado, que são os clientes, e obviamente a gente compreende os clientes para que isso continue refletindo na inteligência do negócio, na compreensão do negócio. Então, ela sai de dentro da organização para o mercado, para quem consome aquele negócio, e volta, fica nesse ciclo. Eu acho isso fenomenal. Isso é indústria orientada a dados. E é por isso que eu disse assim para vocês, olha, aqueles que não têm essa percepção, eu acho que tem
tem pouco espaço, sabe, nesse contexto que a gente vive hoje, nesse cenário industrial que a gente vive hoje. Para mim, não é porque eu atuo na área, assim, mas para mim toda empresa deveria ter uma equipe de dados, assim, e com uma separação bem clara do que cada um nessa equipe deve fazer. Isso aqui é interessante demais, que é uma discussão super interessante. E aí acabou que puxei o gancho aqui. Nesse contexto, né, uma coisa que os meus alunos sempre me perguntam, e às vezes eu até me divirto com algumas vagas que aparecem, né, para a gente atuar. Isso, exatamente. Exato, que é o Gustavo colocou aqui. Às vezes os gestores podem ter certo receio, sabe? Eu falo isso porque eu trabalho com gestores, com gerentes de projeto, e assim, tem coisas que eu faço que automatiza a tarefa de um gerente de projeto. Então, até mesmo aqueles que têm o entendimento para tomada de decisão, eles podem ser substituídos em algum momento por um algoritmo que compreende o negócio, numericamente falando, e toma a sua decisão. É outra discussão super interessante, né? Assim, mas assim, o gestor ele o tempo inteiro ele toma decisão. O risco é inerente, o risco está inerente à tomada de decisão, né? A entrega da informação após um entendimento de negócio é uma ferramenta para que o gestor, é uma ferramenta de apoio ao gestor à tomada de decisão, né? Assim, por mais que eu não seja executivo, isso é muito lógico para mim, sabe? Eu respeito o entendimento de um gestor, mas ali nas análises a máquina consegue entender padrões em um grande volume de dados que a gente não consegue, tá? Então é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, né? Assim, eu acho que é um negócio muito lógico, muito direto, sabe? Isso aí, exato, né? Assim, a maturidade da empresa, né? Assim, a, 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 acho que quando a empresa chega no ponto em que ela percebe que os dados contribuem para o entendimento do negócio, para mim ela já alcançou o ponto principal de partida, né? Ok, eu compreendo que os dados eles estão me orientando a entender o meu negócio, a entender o meu mercado. Então deixa eu trazer profissionais que vão gerar essas informações que me apoiarão à tomada de decisão, né? A conversa é legal pra caramba, tá? Assim, uma conversa diretamente eu tenho esse tipo de conversa, sabe? E é realmente interessante, assim, a gente torce para que os gestores não sejam cabeça dura, assim, né? Porque não muda a vida do gestor em si, sabe? É um acréscimo ao seu trabalho, né? É um acréscimo ao trabalho do gestor, é mais uma ferramenta. Mas, enfim, tem uma discussão, os meus alunos sempre eles ficam me perguntando, né, sobre a atuação em si, a inserção, o que é a ciência de dados, o que é a análise de dados, o que é engenharia de dados,
que é um engenheiro de machine learning, o que é um arquiteto de dados, né? Assim, são profissões que a gente vê por aí. Basicamente, gente, assim, uma empresa, para uma equipe de dados, ela precisa, e eu consigo ter essa visão, ela precisa de 3 profissionais com competências que em alguns momentos tenham interseção, mas com responsabilidades bem específicas, sabe? Então, para mim, uma equipe de data, né, deve possuir o engenheiro de dados, o analista de dados e o cientista de dados. As responsabilidades aqui, elas são bem distintas. As competências aqui, cada um tem um ponto forte naquilo que se espera. Tá? Então, eu passei um tempinho, pouco tempo, atuando como analista e hoje atuo como ciência de dados. Mas eu também percebo o quanto o pessoal da engenharia rala pra caramba para que a gente consuma um dado de qualidade, né? Porque o dado ele precisa ser tratado para que ele seja consumido. Tá? Então a gente tem um perfil muito bem definido de profissionais e em alguns momentos a gente percebe que a falta de compreensão, que é o que alguns de vocês falaram aí no chat, né? A falta de compreensão das próprias empresas em si, né? Para criar esse ambiente que irá gerar informação para a tomada de decisão. Essa falta de compreensão fica escancarada quando a gente percebe um perfil de profissional que exige as competências de 3 profissionais. Sabe assim, na TI isso acontece demais, né? O problema é que a gente começa a ter as competências muito vagas, tá? E, bom, o que eu percebo como responsabilidades de cada um desses profissionais, tá? O engenheiro de dados, o objetivo dele é exatamente trabalhar na primeira parte de coleta, tratamento e modelagem dos dados. Tá? Então, o engenheiro, eu atrevo até me dizer, não sei se vocês vão concordar comigo, estava discutindo isso com uma pessoa. O engenheiro, eu acho que a profissão de DevOps ela não vai durar muito tempo. E vai acabar sendo uma competência absorvida por um engenheiro de dados. Tá? Porque é a pessoa responsável por entregar a estrutura necessária para que a gente venha consumir os dados. Então, o engenheiro de dados, ele entrega a estrutura e ele ainda entrega os dados. Ele povoa essa estrutura com os dados, é o que a gente entende como Data Warehouse, Data Lake, Data Mart. Então, os dados saem do banco, aquele dado bruto, sem tratamento algum, né, de diferentes bancos, eles precisam ser extraídos, concentrados nessa ideia que a gente chama de Data Warehouse, né? Esqueci a palavra em português, nesse repositório de dados, né? Lembrei agora. Então eles ficam ali para serem consumidos, mas obviamente eles não ficam ali da forma como eles saem dos diversos bancos ou das diversas origens. Eles recebem um tipo de tratamento, eles podem receber algum tipo de modelagem, tá? Então reparem para vocês as responsabilidades de um engenheiro de dados, né?
É simplesmente a pessoa que vai permitir o consumo do dado, de um dado de qualidade, tá? Um dado que já sofreu algum tipo de tratamento e já pode até ter passado por algum tipo de modelagem. Aí a gente tem um analista, que é exatamente uma pessoa que precisa ter uma competência de conhecimento de negócio muito forte e comunicação também, porque essa pessoa, esse profissional, ele precisa entender sobre os dados, então ele utiliza ferramentas que descrevem os dados, tá? É o que a gente chama de estatística descritiva, né? Então esse profissional ele precisa entender sobre os dados, como os dados estão relacionados com o negócio, né? Portanto, ele precisa de ter um entendimento do negócio. Todos esses três papéis, do meu ponto de vista, precisa ter um bom entendimento de negócio. E aí o analista, uma vez que ele já tem uma boa descrição sobre os dados, ele começa a construir. Desculpem aqui se alguém constrói visualizações, mas o analista constrói o seu PowerPoint colorido e cheio de gráficos, é uma brincadeira. É o que a gente chama de dashboards, né? Uma vez que essas visualizações, aí é que tá, essas visualizações, elas permitem a compreensão do negócio. Então, esses dashboards que vocês devem cansar de ver por aí, nada mais é do que um retrato do negócio, né? E aí a gente consegue perceber como o negócio está, como o negócio aconteceu, né? E como o negócio está acontecendo. A gente só não consegue aqui, enquanto analista de dados, a gente só não consegue dizer como o negócio continuará acontecendo ou como o negócio acontecerá, tá? Então, o papel do analista é ter um entendimento claro do negócio, relacionar isso com os dados e, então, comunicar esta informação por meio de visualizações e dashboards, né, com o executivo. Então, esse profissional aqui, ele tem uma conversa, ele é muito próximo do executivo. E o cientista de dados, ele consome os dados, ele entende os dados, ele precisa relacionar os dados com o negócio, mas a preocupação do cientista de dados é um pouco mistura engenharia de software para que esse profissional consiga modelar bons algoritmos, né, utilizando boas práticas e etc. E técnicas estatísticas, otimização, para que a gente consiga enxergar padrões, tendências, correlações e dizer como o negócio continuará ou como o negócio deve ser para o futuro. Não é. Então a gente percebe que uma diferença brutal do cientista de dados para o analista de dados é a predição. É a competência de construir algoritmos para prever comportamento futuro. Né? Assim, quando eu digo prever comportamento futuro, correndo risco, né? Porque envolve estatística, e estatística, vocês sabem, não é 100%, e aquilo que não é 100% na tomada de decisão envolve risco. Né? Bom, e aí, que é o que o pessoal pergunta, né? Que é o que o pessoal pergunta, mas o que eu tenho que saber? O que eu tenho que saber para que eu consiga atuar como uma dessas três profissões? Que, na minha opinião, toda empresa deveria ter esses três profissionais. Hoje eu me sinto muito afortunado por estar em um local que tem claramente essa equipe definida, tá? Então, assim, vocês, enquanto conhecimento técnico, é basicamente isso aí o que espera
o que o mercado espera que vocês tenham enquanto competência, tá? Então, já que o engenheiro de dados, a preocupação dele é a estrutura para entregar, a estrutura que irá suportar os dados, que deverão sofrer tratamento, modelagem. Então, espera-se que vocês entendam de programação. Já que a gente precisa entender toda essa pilha de estrutura, toda essa stack, né? A gente precisa de um conhecimento de DevOps, tá? A modelagem de dados, obviamente, né? Aí o SQL e o NoSQL, né? Vocês sabem o que é SQL e NoSQL? Tenho certeza que todos vocês sabem, é o que a gente chama de SQL e NoSQL, né? Para um engenheiro de dados é importante que domine o SQL e o NoSQL, tá? E, obviamente, ferramentas de integração é importantíssimo, tá? O analista obviamente, o engenheiro de dados precisa ter entendimento de negócios, porque esse profissional trata o dado. Se tiver que descartar alguma coisa, existe um entendimento claro do porquê aquilo está sendo descartado, porque a modelagem de dados é desta maneira. Enfim, o engenheiro precisa de conhecimento de negócio também. O analista, creio que é o que teria a menor competência, se a gente puder falar assim, seria a programação, enquanto analista de dados, tá? Aqui, enquanto analista, existe o consumo dos dados, o analista, ele tem que saber fazer uma consulta, porque é através da consulta que existe que o próprio analista consegue modelar o que é necessário para depois construir o seu entregável, né? Que é o dashboard, por exemplo. Tá? Então, o analista precisa de um bom conhecimento de SQL, né? SQL. E SQL porque o analista dificilmente ele trabalha com dados sem estrutura, ele precisa do dado modelado. Então, eu acho que a preocupação do analista é mais no que diz respeito a conhecimento técnico com SQL, tá? Conhecimento aí básico de estatística e matemática, porque a gente precisa utilizar técnicas de descrição de dados. E aí a gente são técnicas básicas, média, desvio padrão, intervalo de confiança, tá? São técnicas estatísticas bem básicas que qualquer ferramenta de análise de dados consegue entregar para a gente. Esse profissional precisa ter uma competência de comunicação muito bem desenvolvida, né? Uma vez que ele é a ponte para o executivo, né? Ele discute o negócio com o executivo. E o cientista de dados, galera, é um engenheiro de software que entende de estatística e otimização. Assim, é assim que eu gosto de definir. Um cientista de dados é uma pessoa que tem uma clareza para a engenharia de software e uma clareza muito bem... É claro a escolha do modelo, do algoritmo em si, que será utilizado para fazer a predição. E a gente tem diversos algoritmos de aprendizado de máquina, cada um ataca uma maneira de predizer de forma distinta. Então a gente tem que ter um conhecimento, a gente precisa do conhecimento do negócio para poder entender que algoritmo melhor se adapta àquele problema para que a gente crie modelos preditivos. Tá? Mas aqui também não dá para fugir do SQL, por exemplo, ou do NoSQL, porque a gente precisa fazer a consulta aos dados. A gente consome dado, então eu preciso consultar aquilo que eu preciso,
Então, eu crio uma query, enfim, busco aquilo que eu preciso para poder servir de entrada para algum algoritmo preditivo. Tá? Então, assim, são competências competências técnicas que eu consigo distinguir desses três perfis. E mais uma vez, aqui eu deixei bem claro, né? Assim, ninguém aqui toma decisão, tá? Ninguém aqui toma decisão. Quem toma decisão é o executivo, tá bom? A gente entrega aquilo que é apoio à tomada de decisão, que é nada mais nada menos do que a informação construída a partir dos dados, tá? Então é isso. Agora, nada impede que um cientista de dados entenda sobre computação em nuvem, ou todo esse conceito de infra em nuvem, até porque é a plataforma na qual a gente trabalha, né? Dificilmente a gente encontra. Não vou falar dificilmente, não, porque isso ainda pode acontecer. Mas os serviços são hospedados em nuvem, né, gente? A gente tem grandes, são as big techs, né? Que nos oferecem essa estrutura para que a gente empilhe tudo que a gente tiver que empilhar e realizar o que a gente tiver que realizar enquanto análise, tá? Então, dificilmente essa estrutura hoje ela é local. Então, se a gente tem uma compreensão de computação em nuvem, isso é uma competência muito bem-vinda, mas são conhecimentos bem específicos de cada perfil, e a gente percebe a programação, a modelagem do dado estruturado nos três perfis, né? Aí utilizando o SQL, o SQL, o conhecimento de negócio, eu acho assim, a partir do momento que a gente está inserido num contexto, quanto mais rápido a gente entender sobre o negócio, melhor a gente relaciona o dado com o negócio e entrega o que a gente tiver que entregar. Eu acho conhecimento de negócio super importantíssimo, tá? E assim, aplicações, eu coloquei aqui como analytics, tá? Mas vocês entendam como ciência de dados, vamos falar assim. Então, assim, diversas são. Uma vez que a gente tem a aplicação tanto da análise quanto da ciência de dados, em diversos setores, aplicações distintas que não vão faltar, né? Desde a mineração, desde a coleta dos dados em si, que não necessariamente vem de um banco, né? A gente pode consumir dados, criar ferramentas para buscar dados na própria web. Isso é uma aplicação, tá? Tanto mais especificamente falando da ciência de dados, tá? Construção de sistemas de recomendação e comparação, né? Todos vocês param na frente da TV, por exemplo, para ver um stream, vocês são bombardeados com aquilo que entende-se como o gosto que vocês são bombardeados com o que se espera que vocês consumam, né? Então, dificilmente vocês entrarão no site de compra que vocês têm costume de entrar, no stream que vocês gostam de ver, no stream de música que vocês gostam de escutar. Dificilmente vocês verão algo que não esteja de acordo, entre aspas, com o seu perfil de consumo, né? Então a gente é bombardeado com aquilo que a gente deseja. Então, construção de sistemas de recomendação, sistemas de comparação, que são esses mecanismos de integração de informações distintas, né? Então, eu consigo buscar dados de diferentes sites, por exemplo, agrego num local para poder criar comparações. Vocês devem viajar e, por exemplo,
acessar esses portais. Logística, né? Desde o planejamento de rota até carga e descarga. Detecção de fraude, tanto no financeiro quanto na arte, na escrita, por exemplo, para identificar plágio. Eu até propositalmente fiz aqui uma pesquisa do que a gente tem de estado da arte de alguns algoritmos assim bem avançados no que diz respeito a aprendizado de máquina. Então, daqui a pouco eu já está finalizando já. Análise de risco, né? Risco desde no financeiro, a compra de uma ação, o risco de entregar um crédito a um cliente, o entendimento do cliente, né? O entendimento do perfil do cliente, redes sociais, social games, que são plataformas de jogos que absorvem um grande número de jogadores que interagem, né? Isso é super interessante para a gente descobrir, por exemplo, um perfil de uma determinada região. Então, às vezes, a gente brinca, né? Se diverte em um jogo, mas a informação que está sendo gerada ali por trás daquele jogo é nada mais nada menos uma detecção de comportamento de um grupo específico em uma região específica, né? Processamento de linguagem natural, que é exatamente a pesquisa que eu fiz aqui, apesar de já ter trabalhado com uma das redes que eu vou mostrar para vocês, as coisas absurdas que a gente já está fazendo, tá? No que diz respeito a processamento de linguagem natural. Todos vocês já devem ter usado o Google Tradutor, inclusive aqueles que usaram o Google Tradutor, por exemplo, há 10 anos. Hoje o Google Tradutor, se der bobeira, sabe mais do que um nativo. Eu não duvido. Tá? Eu não duvido. A gente tem máquinas hoje que passam no teste de Turing. Quando eu digo máquinas, são algoritmos, tá, gente? Que passam no teste de Turing. Eu acho que você sabe o teste de Turing, né? Todos vocês conhecem a respeito do teste de Turing. Planejamento de estoque, sistemas de diagnóstico, sistemas que estão no processo de validação de um produto, tá? Então percebam que a gente consegue aplicar a ciência de dados nas mais diversas áreas. Está inserido basicamente em tudo, nesse contexto de mercado que a gente tem hoje, tá, gente? Então, assim, a gente consegue fazer coisas assim que parece mágica, né? Dá para fazer muita coisa, viu? Muita coisa. Bom, o professor Alexandre pediu, Gustavo, conta um pouquinho também das coisas que você já teve inserido, já esteve inserido, tá? A Daniele está dizendo. A Daniele tá assim, né? Exatamente o dono do dado, né? É isso, Daniele. Eu acho, na minha opinião, que quem é o dono do dado? Assim, se é uma discussão, é um engenheiro que está tratando os dados, né? É um analista que vai apresentar esses dados? É o cientista de dados que está compreendendo um padrão para inferir coisas no futuro, né? Será que essas pessoas são, de fato, o dono do dado em si, né? Repare que eu nem citei aqui o profissional que a gente tinha há algum tempo, que era o DBA, né? Assim, o engenheiro de dados, para mim, consumiu o DBA, embora talvez a gente até consiga entender o DBA como aquele que mantém a estrutura para o dado bruto, aí o engenheiro vem, trabalha sobre esse dado, coloca em um repositório, mas eu não vejo mais DBAs,
eu não vejo mais DBAs, mas isso não quer dizer que não existam DBAs, né? Mas eu não vejo mais DBAs. Então, assim, o dono do dado, para mim, é o executivo. O dono do dado, para mim, é o executivo. Tá? Para mim, na minha opinião, o dono do dado é o executivo. Tá? Nenhum executivo vai me convencer de que eu, enquanto o modelador do dado ou a pessoa que está apresentando o dado, nenhum executivo vai me convencer que eu sou o dono do dado, que eu tenho que tomar a decisão. Até hoje eu não escutei nenhuma justificativa plausível de um executivo me dizer que eu sou o dono do dado. Não, eu não tomo decisão. Se eu tomasse decisão, tudo bem, mas eu não tomo decisão. Então, no momento em que eu trabalhei na secretaria, por exemplo, basicamente era construção de dashboards, tá? O painel de Covid, por exemplo, e de tantos outros agravos, sejam eles transmissíveis ou não transmissíveis. Então, eu pude ter a felicidade de contribuir com isso. De vez em quando a gente via televisão, painel sendo mostrado, sentia muito feliz, sabe? Descobri coisas super interessantes, como depois do rompimento da barragem de Brumadinho, por exemplo, alguns agravos, tanto transmissíveis quanto não transmissíveis, tiveram uma taxa de crescimento significativa. Por exemplo, dengue. A dengue, eu tenho uma notícia ruim para vocês em relação à dengue. A dengue em Minas Gerais, a análise de série histórica dela é assim, ela começa a crescer em dezembro, em abril é o pico de dengue. Todo ano, tá? Aí passa abril, vai descendo, aí quando chega dezembro começa a subir de novo. E tem um padrão super interessante da dengue, assim, vocês me veem rindo, mas é mais pela descoberta do padrão. Mas é um negócio complicado, né? Que a gente vê notícias de que pessoas morrem por dengue. A cada 3 anos a dengue ela vem pesada, e esse ano é o terceiro. Então, a cada 3 anos a dengue vem pesada aqui pra gente. Então, olha só para vocês verem, assim, a gente descobre esse tipo de coisa vasculhando os dados. A equipe técnica, existe uma equipe para a tomada de decisão da dengue, mas eles não têm essa competência de vasculhar o dado, de criar um modelo para enxergar e detectar um padrão no dado. Está lá. A inteligência está lá, mas eles não conseguem perceber. Porque essa não é a competência deles. Eu não posso exigir de um enfermeiro, que são tipos de profissionais que de um administrador, são tipos de profissionais que aparecem na secretaria. A gente não pode exigir essa competência deles de entender sobre o dado, entregar uma informação. Mas reparem, não sou eu que vou virar para o governador e falar, aqui, tem esse comportamento aqui. Não, eu entrego essa informação para a equipe técnica e eles vão tomar a decisão. E eles agem. Né? Então, eu pude contribuir um pouquinho na análise de dados epidemiológicos, e hoje eu estou atuando numa empresa chamada Offerwise, é uma multinacional, o foco dela é pesquisa de mercado. Aqui eu pude ver muita coisa interessante de ciência de dados em si, redes neurais, o estado da arte das redes neurais, porque a empresa trabalha com criação de pesquisas, né? Então ela recebe encomendas de diversas empresas para criar pesquisas no que diz respeito a tentar achar um perfil ideal para um produto.
Enfim, então eu pude aprender bastante coisa neste local e estive mais envolvidos com algoritmos de processamento de linguagem natural. E vocês não têm ideia do quanto esses algoritmos são poderosos. Vocês não têm, assim, talvez vocês até tenham, né? Tem algoritmo assim que chega a dar receio nas coisas que eles conseguem fazer, tá? Apesar de que eu coloquei alguns nomes aqui, etc, né? Aí, como eu estou tendo esse envolvimento com esses algoritmos, eu deixei aqui alguns nomes, algumas sopas de letrinhas, né? De algumas big techs. E eu não vou entrar aqui, não quero saber e não vou discutir se o propósito dessas big techs é para o bem ou é para o mal. Não vou discutir isso aqui, tá? Ô, Gustavo, posso só te Oi. interromper um pouquinho aí? Pode. Você falou, né, sobre isso aí, e um dia eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na Accenture, e ele está trabalhando com ciência de dados lá também. E aí ele me contou que ele leu um trabalho, né, que falando sobre isso aí, que era uma ferramenta automática para responder o e-mail. Né? Então, talvez você já até conheça isso aí. Né? Então, você recebe um e-mail, você tem a ferramenta, ela responde para você automaticamente. Né? Então, mas só que isso aí, por outro lado, isso pode ser usado para te manipular, né? Porque se ela já sabe como você vai responder, né? Ela pode falar assim, eu quero vender um carro para o Alexandre. Qual o e-mail que eu tenho que mandar para o Alexandre para ele responder que ele vai comprar o carro? então, tem uma coisa ética por trás disso aí, né? Isso. Foi por isso que eu falei, eu não vou entrar nessa discussão, porque tem sim, tá? Vocês estão vendo aí uns nomes, né? Por exemplo, Megatron, né? Bert, Roberta, são nomes de modelos de algoritmos, são super modelos, é o que a gente tem de estado da arte, tá? E são modelos que foram entregues ao mercado por essas big techs que vocês estão vendo aí, Google, Facebook, Nvidia, Microsoft. Também não vou discutir aqui se essas big techs trabalham para o bem ou para o mal, não quero nem saber, tá? Ou melhor, eu quero saber, mas eu não vou discutir isso aqui. Isso aí que o professor Alexandre falou, e se eu disser para vocês que essas máquinas, de novo, é o algoritmo em si, tá, gente? Elas já escrevem, elas conversam, elas criam texto, né? Elas pintam e elas já compõem música. Todos esses algoritmos são baseados em processamento de linguagem natural, tá? E é isso que o professor Alexandre falou. Essas máquinas, elas conseguem se passar facilmente por um humano. Elas passam no teste de Turing, né, que se alguém conseguir perceber que está conversando com um computador, aquele computador, aquela máquina não passa no teste de Turing, né, aquela inteligência artificial, melhor dizendo. E a gente tem modelos hoje que passam fácil, tá? E esses modelos, apesar de... Eu coloquei um gráfico aqui, o gráfico está um pouco distorcido, depois se vocês quiserem pesquisar, pesquisem. Os artigos, é interessante porque as big techs, elas entregam esses modelos, mas eu penso assim, se elas entregam essas coisas espetaculares para a gente está falando de coisa muito antiga, não. Vocês podem ver aqui de 2018 ao que a gente tem hoje de mais forte, que é essa rede aí da Nvidia com a Microsoft, chamada de Megatron Turing, tá? Aí os nomes depois, curiosidade, vocês peguem. Esse gráfico, ele mostra pra gente a quantidade de parâmetros que essas redes possuem. Essas redes, elas estão envolvidas com aprendizado profundo, vocês já devem ter ouvido falar isso, que são modelos de redes
com muitas conexões, tá? E muitas camadas, muitos nós ou neurônios, vocês já devem ter ouvido falar. E cada camada tem uma quantidade de parâmetros. Só para vocês, esses modelos, eles já estão na casa de bilhões de parâmetros. E é interessante porque são modelos incrementais. Existe um modelo, aí alguém vai lá e encapsula esse modelo, ou seja, agrega ao modelo atual mais uma camada. Então só vai colocando camadas e vão criando coisas que ninguém já consegue mais explicar como funciona. Outro dia eu estava lendo exatamente sobre essa GPT-3 e a BERT foi da Google, a GPT-3 eu acho que foi do grupo OpenAI, que ele já não sabe mais explicar. Essas máquinas, elas conseguem traduzir, elas conseguem conversar entre si, conseguem traduzir uma linguagem de programação para uma linguagem natural e vice-versa. Criar texto, por exemplo. E ninguém sabe mais explicar como funciona. Funciona e funciona muito bem. Eles chamam de resultados fortemente empíricos, né? Porque eles ficam comparando essas redes, quem é melhor, né? E obviamente tem todo o egocentrismo dessas big techs envolvidas. E eles ficam comparando assim, comparando umas com as outras, né? Mas ninguém explica assim por que funciona. Já perderam por que isso funciona. Está funcionando bem, ninguém sabe explicar. Aí começam a vir as teorias que vocês escutam por aí, que são que as inteligências artificiais vão dominar, blá, 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 essas coisas que vocês já ouviram falar por aí, né? E depois vocês pesquisam esses nomes para fazerem de curiosidade, tá? São coisas absurdas, difíceis de entender, rede em cima de rede, bilhões de parâmetros, só para vocês terem ideia. Isso aqui não roda em computadores, tá, gente? Isso aqui roda em super máquinas, né? E elas são utilizadas para escrita, em geral, tá? Tem uma da NVIDIA que saiu esse ano, eu achei super fantástica essa rede, só assim, de exemplo, tá? Que ela chama Pix2Pix. Eles criaram uma rede que, a princípio, o propósito é olhar para uma imagem e dessa imagem criar um desenho. É como se fosse uma detecção de borda. Então, eles olham para uma imagem real, a rede consegue enxergar as bordas e produzir um desenho a partir disso. Mas essa rede consegue criar desenhos a partir de um desenho, de uma imagem inicial. Ou seja, a rede consegue pintar. Aí eu peguei aqui o que a própria NVIDIA colocou, isso aqui foi um estudo de um pessoal da China. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa primeira coluna, são desenhos, pinturas das paisagens chinesas, né? Aí a máquina cria um baseline, que é o que ela consegue detectar a partir da primeira pintura, e depois ela consegue produzir pinturas. Ou seja, já tem máquina que pinta. Esses algoritmos, essas redes que eu falei aqui anteriormente, se elas conseguem escrever, elas conseguem compor uma música, tá? Só para vocês verem assim, as coisas que já acontecem. E o que eu disse, eu estava falando das Big Techs, né? A NVIDIA lançou isso aqui, eu acho que foi esse ano, agora no início do ano. A Google, a própria Microsoft, o próprio Facebook, eles disponibilizam essas redes. Mas eu penso assim, essas coisas fantásticas que são disponibilizadas, se elas foram disponibilizadas para o conhecimento do público,
É porque tem coisa muito mais avançada sendo trabalhada. Então eu fico assim super curioso, eu acompanho essa evolução de processamento de linguagem natural, tá? E eu fico assim super curioso do que está por vir. Para vocês terem uma ideia, né? Parece coisa assim futurística, não, tem coisa pesada acontecendo agora, né? Depois vocês pesquisem de curiosidade, tá? Mas enfim, é isso, só uma conversa, né, de um pouquinho do que é, da forma como a Big Data está inserida na indústria, o cientista de dados, a análise de dados, tá? E essas curiosidades acerca do que a gente tem de estado da arte hoje em dia, por exemplo. Tomara que a gente esteja indo para um futuro bom. E é isso, galera. Valeu! Qualquer pergunta, dúvidas ou críticas, só mandar bala, tá? Deixa eu te falar, na maioria, né, na maioria dos cursos que a gente analisou assim para até montar o nosso curso, né, a gente via só basicamente, né, a ciência de dados mesmo, algumas disciplinas tipo redes neurais, bom, enfim, aí como o perfil do nosso departamento aqui, né, o curso na verdade ele foi criado por POzeiros, né? Aí a gente colocou, né, algumas disciplinas, obviamente, na programação linear, inteira, heurísticas, né, simulação, que às vezes, muitas vezes o pessoal fala, mas isso não é ciência de dados, né? Mas essas coisas elas conversam muito, né? Eu queria saber assim, né, a sua opinião sobre isso, né? Sim, às vezes a pessoa pode analisar o currículo do curso e falar, cara, mas isso aqui não é ciência de dados, não. Vocês estão desperdiçando carga horária aqui. Não, é sim, olha só, eu tô num projetinho, numa análise de código, que eu faço, a gente faz controle de qualidade de código, tá, gente? O cientista de dados modela, aí alguém vai lá e dá uma análise no código para saber se faz a engenharia, né? Tanto é que eu particularmente enxergo que um cientista de dados precisa ter conceitos claros de engenharia de software, tá? Então, o que acontece? Eu estou num projeto, como a empresa ela tem um foco em desenvolver pesquisas para o mercado, eu preciso descobrir, eu tenho diversas formas de planejar uma pesquisa, criar um design de uma pesquisa. Quantas perguntas vão ter, quantos itens por pergunta, quantas páginas, quanto tempo que eu espero que uma pessoa fique para responder uma pergunta. Então, eu tenho que achar uma combinação ideal para um perfil que é exigido. Tá? Eu quero encontrar pessoas do sexo feminino, masculino, em uma faixa etária de uma certa região do país. Cria para mim uma pesquisa para essas pessoas. Existem diversas maneiras de fazer isso. É um problema de otimização, basicamente. Tá? Que a gente consegue, dependendo da quantidade de designs possíveis, eu consigo utilizar uma programação ótima, ou eu vou ter que usar uma heurística e analisar amostras para poder predizer um design específico. Tá? Então, otimização. A estatística em si, ela tem três ramificações. Ela tem a estatística descritiva, que é aquilo que nos dá o entendimento dos dados, tá? A estatística preditiva, que é justamente a inferência, e a estatística prescritiva, que é o campo de otimização. Então, assim, não acham que vocês vão fugir de otimização, porque vocês não vão fugir de otimização, vocês não vão fugir de planejamento estatístico, enquanto cientista de dados, né? E vocês não vão fugir de engenharia de software. Tá? É o que se espera. São as competências que vão esperar da gente lá fora.
tá? Não foge, não. Então a justificativa para otimização, ela é coerente, tá bom? Isso não é balela, não. Tá? E eu achei interessante também que você falou, porque geralmente o pessoal tem o perfil de empresa, às vezes, né? E gosta muito dos dashboards, né? E vem Uhum. com uma expectativa que o curso vai ser de Power BI, às Ah, vezes. tá. Aí, quando a gente começa lá nas disciplinas que começa a mexer no Python, o pessoal já, opa, às vezes não, toma aquele susto. É. Toma aquele susto, né? Mas não é, você sabe que não é nada, não vai aprofundar, não é isso, né? Mas é necessário, né? Não tem como você fugir disso, né? Não. Não tem como. Não tem, gente, assim, para eu alimentar um Power BI, por exemplo, eu vou ter que conectar ele com a fonte de dados. Ah, Gustavo, mas eu posso conectar com a planilha. Ok, você pode conectar com a planilha. Eu posso conectar com o banco. A questão é, primeiro, a conexão ao banco. Quais são os dados do banco que a gente vai consumir? Será que precisa consumir todos? Ou do repositório, melhor dizendo, tá? A planilha, quem vai construir a planilha? Quem vai buscar exatamente o conjunto, o dataset, o conjunto de dados que a gente precisa? Na maioria das vezes, é a gente mesmo que precisa fazer isso. Tá? O engenheiro de dados ele vai preparar o dado para ser consumido. Pode ser que ele te entregue uma view para que você acesse um subconjunto de dados? Pode ser que ele te entregue uma view, mas quem vai ter que consultar sobre a view é a gente, né? Pode ser que o engenheiro te entregue uma planilha, tudo bem. Aí é bem tranquilo, né? Conecta a ferramenta na planilha e vai fazer as análises. Mas tem coisa que o Power BI o Power BI não faz análise estatística. O Power BI faz análise simples de contagem, soma. Tem alguns tipos de cálculo mais complexos que a gente consegue fazer lá no DAX do Power BI, né? No Power Query, etc. Mas o Power BI não faz análise estatística. Aí eu vou usar uma aplicação como o SPSS, por exemplo, que é uma ferramenta super fantástica para poder fazer estatística, mas tem hora que a gente tem que ir para o script, tá? Como cientista de dados, aí assim, se vocês estão satisfeitos enquanto a, a uma descrição dos dados para jogar isso para um painel e entregar isso, enquanto analista, ok. Mas mesmo assim, a gente precisa a gente precisa de um processamento sobre os dados, tá? E normalmente a gente utiliza o Python, o R, por exemplo, para fazer esse tipo de processamento. E quanto cientista de dados, vocês vão precisar modelar algoritmos de aprendizado de máquina. Ah, mas eu utilizo uma biblioteca. Só que a biblioteca, ela precisa que os dados sejam tratados, ela precisa de dados com uma certa característica, e aí vai ter que ser necessário o processamento de dados. Tá? Eu falei, assim, enquanto cientista de dados, vocês não vão fugir de matemática. Matemática é otimização, álgebra linear, não foge disso. Tá? Por quê? Algoritmos de aprendizado de máquina normalmente utilizam métricas para a gente saber se esse algoritmo está sendo bom ou não. Essas métricas são baseadas em álgebra linear, tá? Então, não dá para fugir disso. Ah, mas eu tenho que ser matemático? Não, eu falo assim, eu não esqueço, na entrevista que eu tive, o líder de data, ele perguntou assim, o que você sabe de matemática? Eu falei com ele, eu sei matemática tanto quanto qualquer outro cientista da computação sabe. A gente é um matemático preguiçoso. Então, dentro do limite de um matemático preguiçoso, eu estou tranquilo. Agora, não me enxerguem como um estatístico ou como um matemático, porque eu não sou
não tenho essa característica categórica como um matemático, um estatístico tem para trabalhar com números e etc. Mas a gente precisa ter um bom entendimento matemático, programação, não só a programação, mas o envolvimento da engenharia para escrever um código de qualidade, boas práticas, tá? Porque a gente trabalha com grande volume de dados, né? Mas esses algoritmos são processados em nuvem, mas o processamento é pago. Quanto mais tempo um algoritmo demore para processar um certo volume de dados, a continha chega lá, né? Para o pessoal do financeiro. Então, a gente precisa entregar um algoritmo otimizado, tá? Não achem que é sentar à frente de um computador e fazer mágica, né? Não. Tem sim, está justificada o estudo matemático, a programação, tá? Isso faz parte do pacote, tá? Isso faz parte do pacote. É isso. Bom, pessoal, eu vou abrir para perguntas. Se ninguém tiver perguntas. Eu vi aqui, o pessoal ficou mais na discussão aqui no chat de quem que é o dono do dado, né? Bicho, eu não canso de falar isso, porque o CEO, um dos CEO já você é o tomador de decisão. E eu falei, não sou, não. Sou o dono do dado, não. Falo isso toda vez. Tá? Bom, acho que não teremos mais perguntas. Ô, Gustavo, eu queria te agradecer demais. Eu adorei a apresentação. Ô, bicho, valeu. Realmente foi muito legal. Espero que a gente mantenha o contato aí, né? Quem sabe desenvolver alguma coisa juntos aí no futuro também. Ah, tranquilo. Tá bom? Aí. E se precisar da gente aí também, fique à vontade, tá? Beleza, maravilha. Beleza, cara? Um grande abraço. Ô, bicho. Valeu demais. Eu agradeço, muito obrigado, fiquei feliz, tá? E é isso aí, qualquer coisa, estamos aí. Basta entrar em contato. Também agradecer. Valeu, obrigado a todos aí, viu? Muito obrigado, foi muito bom. Alô. Eu que agradeço, gente. Um abraço, parabéns, Gustavo. Valeu, bicho. Obrigadão. Obrigada, Gustavo. Tchau, gente. Nada.